Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E não, você não está no laboratório, eu comecei com a introdução errada, peço perdão por causa disso. Mas hoje a gente vai comentar uma polêmica que está acontecendo no Twitter, que a galera está rasgando o toba por causa deste jogo. Esse jogo em questão é o Starfield, o novo jogo da Bethesda. Para quem não conhece, foi a empresa que criou, né, o Skyrim, que criou o Elder Scrolls, que criou o Fallout. Não criou bem o Fallout, eles compraram a marca Fallout, mas eles fizeram o Fallout 3, o Fallout 4, né? E provavelmente vão fazer um Fallout 5 em algum momento, né? Então os caras eles são muito conceituados no sistema de RPG que eles criaram para jogos de videogame. Muitas pessoas gostam bastante dos jogos deles, sendo que para muita gente o Skyrim é o melhor jogo de todos os tempos. E aí os caras prometem lançar um novo RPG que, em vez de ter uma temática pós-apocalíptica que nem o Fallout ou uma temática medieval que nem o Skyrim, dessa vez eles escolheram algo como futuro distópico, onde você tem naves espaciais, exploração espacial, né? Você pode visitar vários planetas. Então a ideia do jogo é bem pomposa, né? Mas o problema desse jogo é que esse jogo está sendo lançado numa época onde a Bethesda ela foi comprada pela Microsoft, né? Então hoje a Bethesda ela faz parte dos estúdios first party ali da Microsoft que desenvolve jogos especificamente para o Xbox. E existe uma guerra entre os jogadores de videogame, onde tem a gente que defende... Aliás, a gente não, né? Tem pessoas que defendem a Nintendo, tem pessoas que defendem a Sony, tem pessoas que defendem a Microsoft com o Xbox. E essas pessoas elas são identitárias desses consoles, que nem você tem pessoas que são identitárias de política. Então tem gente que defende direita e tem gente que defende esquerda. A galera que defende a extrema direita odeia qualquer coisa que não colabore com o seu pensamento, né? E às vezes um pensamento muito extremista. São coisas muito bobas que vão fazer você ser cancelado dentro da direita mesmo, se você não seguir elas. E no caso, a mesma coisa acontece com os consoles de videogames, né? Que é uma coisa até engraçada de você pensar, porque console de videogame é uma coisa muito boba. Só que aí, né, como esse jogo vai ser do Xbox e esse ano tá sendo um ano muito recheado de jogos diferentes, muitos concorrentes pro GOT, né, o jogo do ano, aí muita gente começou a olhar pro jogo e falar, bom, esse vai ser o melhor jogo do ano. Então o jogo nem tinha saído, ninguém tinha falado nada sobre ele direito, tipo, teve alguns gameplayzinhos assim, mas não foi grande coisa. E as pessoas já estavam assumindo que iria ser o melhor jogo do ano. Por quê? Porque para essas pessoas, né, esse jogo ser o jogo do ano é legitimar a sua crença, né, a sua obsessão com a marca Xbox. E essas pessoas vão defender isso, elas são muito ativas nas redes sociais, entendeu? E aí o jogo saiu. E vamos lá, o jogo não era tudo isso que as pessoas estavam esperando. Tá, é um jogo da Bethesda, ainda é um jogo muito bom. Eu não joguei ainda, eu vou jogar esse jogo porque eu gosto muito dos jogos da Bethesda e eu tenho certeza que esse jogo vai me agradar pra caramba. Embora eu não goste de futuro espacial. Só que muitas pessoas que pegaram o jogo não curtiram tanto ele, dando uma nota um pouco mais baixa pro jogo. Então esse ano a concorrência está tão firme que, bom, se fosse ano passado o lançamento do Starfield, provavelmente ele seria o jogo do ano. Mas esse ano é muito difícil ele concorrer com Baldur's Gate, concorrer com até mesmo Zelda, né? Então você tem uma concorrência muito acirrada. E, bom, isso vale também pra Sony, né? Que muita gente está fazendo exatamente a mesma coisa, só que com o Homem-Aranha 2. A Sony lançou alguns jogos esse ano e todos esses jogos foram bem criticados pelas suas comunidades. Muitas pessoas não gostaram desses jogos. E aí, agora, depois desse essa imensa introdução no tema do vídeo, vamos falar sobre como o Cellbit e o Alanzoca estão sendo cancelados justamente por não gostar desse jogo. O Cellbit ele fez um vídeo bem mais longo explicando, né, o que está acontecendo e eu vou dar um play aqui e a gente vai assistir junto. Da graça pra mim nos jogos da Bethesda era a liberdade que eu sentia que eu tinha nas coisas. De tipo, porra, eu poder ir pra lá e pra cá, eu senti que eu tava explorando as coisas de verdade, senti curiosidade de ir pra um lugar e ir lá e ver. Também. Esse jogo não tem nada disso. Aí é sacanagem, nem eu... selecionando pontos num menu e clicando pra ver um vídeo onde eu vou até eles. Essa foi a crítica que o mago dos games fez ao jogo também, né? O David Jones ele falou que o jogo tem muito load, que você clica para ir num lugar, aí vê um cinematiczinho de load, ele entra lá e depois tem que pousar e faz outro cinematiczinho, aí depois tem que fazer outra coisa ainda quando você chega no lugar, e os ambientes são bem vazios, né? Algo que
pô, esses jogos, né, da Bethesda, eles meio que foram os primeiros a utilizar esse negócio de criatividade do jogador, né? Por exemplo, você tá num mundo, tem vários pontos de interesse, você pode ir em qualquer um que você quiser e sempre vai ter aventura nova, independente do lugar que você vá. Então, Skyrim era assim, Oblivion era assim, Morrowind foi assim até certo ponto. Outras empresas começaram a copiar isso depois, né? Como é o caso, por exemplo, do Zelda, que utilizou-se bastante dessa ideia, ou até mesmo o Elden Ring, que são jogos que são mais populares nesse nicho, né? Não que o Skyrim não seja também, né? Mas assim, eu concordo bastante com a crítica do Selbst. Não joguei o jogo, mas eu entendo o que ele quer dizer aqui. E o Alan Zoka, ele basicamente... Eu acho que é esse o clipe aqui que ele desliga o jogo. É, esse aqui mesmo. O Alan Zoka, ele basicamente falou isso aqui. Deixa eu pensar, cansei, mano. Tá, GG. A gente marca aí de terminar ele um dia ou nunca mais abro, tá? A gente vai descobrir. Se o José livrar pelo Z7... Cansei desse jogo, mano. Nossa senhora, velho. Nada é intuitivo nesse jogo, mano. Nossa senhora. Nossa, eu não consigo andar mais com o meu personagem, cara. Engavetado 100%. Galera, cara, só zoando ele, mano. Uns 80. A gente vê aí, né? Na volta a gente joga, né? Esse clipe aqui, ele foi postado no Twitter pelo Drake, que no caso ele tem um canal aqui no YouTube também, um canal de opinião. E ele postou isso aqui, viralizou bastante, tá com 2.4 milhões de visualizações, todo mundo tá comentando esse clipe do Alan Zoka, muitas pessoas criticando o Alan Zoka, principalmente canais, né, que são identitários do Xbox, como você vê aqui, ó, esse canal aqui, ó, só Xbox no YouTube, várias pessoas com nick e avatar de Xbox criticando, né, o Alan Zoka por causa dessa decisão dele, só que isso foi bem injusto. Por quê? Porque o Alan Zoka meio que não parou de jogar o jogo, ele voltou a jogar o jogo, ele continuou jogando. E o Drake, ele fez mais uma postagem, né? Ele pegou e postou esse clipe aqui do Alan Zoka, onde ele fala: Alan Zoka deu uma nota 2/10 pro Starfield. Meu Deus, deve doer demais nos fãs do Xbox, eu realmente tô com dó. E aqui é basicamente o Alan Zoka zoando, né? E falando, né? Ah, ó. Você tá achando o jogo? Legalzinho, nota 2. Agora eu vou conseguir ser... Agora eu vou 100% ser... Eu me divirto muito, cara, com a cara do Alan Zoka. E aí depois o Alan Zoka deu uma resposta pro Drake, cara. Olha só a resposta que ele deu. Postando no Twitter. Estão pegando você falando isso e postando no Twitter. Eu falando que eu dei nota 1 pro jogo. Ah, mas eles são burros, né? Aí é só você ir lá no Twitter e falar: você é burro, cara. Vai dar essa nota pra todo jogo, né? O burro. Fala assim pra ele. Tá? O cara nem me conhece, pega o que eu falo, né? É brincadeira, né, mano? Aí pode ir lá. Se você pegar alguém fazendo e falar assim: você é burro, mano. Pode falar, tá liberado. E essa postagem foi feita depois de ele ter, né, de certa forma, abandonado o jogo também. Então você vê que, tipo assim, muitas pessoas estão muito emocionadas em cima desse jogo. Muitas pessoas estão no hype, na expectativa. Por exemplo, o Drake. O Drake, ele fez as postagens lá que viralizaram, né? Eu não criticaria o Drake porque eu entendo que pra ele, né, deve estar sendo divertido ver as pessoas que gostam muito do Xbox lá, né, surtando lá e reclamando e falando um monte de coisa porque esses streamers populares acabaram abandonando o jogo. Até porque a primeira postagem dele viralizou pra caramba. Eu só acho que a gente tem que ficar esperto, né, com esse tipo de situação, né, que foi justamente o que aconteceu com o Luan Gameplay, que também foi cancelado. Embora que no caso do Luan foi um bagulho bem mais pesado, né, em relação ao cancelamento do que o Alan Zoka parar de jogar um jogo, né. Mas de qualquer maneira, analisando bem a situação, eu fico olhando para as pessoas de forma que elas se identificam com jogos de videogame, que me deixa assustado, de verdade. Eu fico olhando para isso e pensando, mano, what the fuck? Por que é tão importante assim que o jogo ele seja tão bom, sabe? Por que a gente não pode admitir, por exemplo, que esse ano o GOT vai ser um jogo de computador, que no caso é o Baldur's Gate, sabe? Que ano passado foi um jogo indie, que ano retrasado foi um jogo X, Y, Z e assim por diante. Então todo ano tem um jogo que vai ganhar. Às vezes são jogos de Nintendo, são jogos da Sony, são jogos do PC, são jogos do próprio Xbox. Eu acho que muita gente está querendo legitimar, de certa forma, né, as mudanças que a Microsoft fez mais recentemente, porque ela foi muito criticada durante a geração do Xbox One por não ter um jogo exclusivo, né, não ter muitos jogos exclusivos, no caso, que nem o PlayStation, por exemplo. Só que as pessoas esquecem, por exemplo, que o investimento da Microsoft não foi em ter jogos exclusivos em primeiro lugar, foi em lucrar com esses jogos e criar um serviço de jogos, né, que meio que faria justificar você comprar o videogame. Você vai ter acesso aos mesmos jogos que você tem no PlayStation, só que com um valor muito mais barato, porque você paga uma mensalidade para jogar, tipo uma Netflix.
Tanto que isso é uma coisa que hoje em dia todo mundo tá tentando copiar, e o Game Pass é maravilhoso, entendeu? Então as pessoas têm que olhar pro Xbox e ver as coisas que ele tem de melhor de fato, entendeu? Ele tem o Game Pass, ele tem negócio multimídia muito melhor do que o console da Sony, isso é uma realidade. Aí pra muita gente vai falar, não, mas o que importa no console são os jogos. Eu já discordo, eu acho que o console é muito mais do que isso. Mas é óbvio, né, tipo, se você vai procurar algum certo exclusivo, você gosta muito de God of War, vai fazer mais sentido você ter um Xbox não, PlayStation. Se você gosta mais de Halo, vai fazer mais sentido você ter um Xbox. Se você gosta mais de Mario, vai fazer sentido você ter um Nintendo. Mas mesmo a Nintendo também tem uma pegada diferente, né, de jogos mais simples e consoles portáteis, né, que você não tem que se dedicar tanto a ele, quanto, por exemplo, a um console que bota um filme ali narrativo de 10 horas pra você assistir, como aconteceu com Death Stranding, entendeu? Então eu acho importante a gente entender esse tipo de coisa e valorizar os jogos em geral, independente de só um lado ou outro, sabe? E não cancelar os criadores de conteúdo por causa que eles não gostaram de uma coisa ou outra que você gosta muito. Não faz sentido nenhum, na minha opinião, as pessoas quererem cancelar o Alanzoca depois de tudo isso que aconteceu, tá? Bom, e ainda mais, né, no caso o Cellbit, as pessoas são livres para terem as suas opiniões e deveriam ser livres para dar as suas opiniões. Algo que a gente não tá vendo muito na internet hoje em dia, porque qualquer coisa que você fala, ou você é de extrema direita, ou você é de extrema esquerda, você é zoado na internet, recebe um bullying absurdo, e aí você não pode falar nada no final das contas. Então você tá sendo censurado de dar a sua opinião por ela não ser extrema o suficiente, né? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.